tudo bem, teologanos da NET? Prontos para mais uma jornada épica? Preparem-se para desvendar os mistérios e as fascinantes histórias dos 12 apóstolos de Jesus. Vamos mergulhar fundo na vida desses homens extraordinários, explorando suas origens, curiosidades e o legado que moldou a fé. Está na hora de ir além do superficial. Vamos à obra. Mas para isso, é fundamental estabelecer um ponto de partida cronológico e biográfico. A primeira etapa consistirá em uma análise detalhada da ordem que os discípulos foram chamados e escolhidos por Jesus. Isso nos permitirá compreender a dinâmica inicial do grupo e a formação de seu círculo mais íntimo. Após essa contextualização, dedicaremos nossa atenção à investigação individual da vida de cada apóstolo. Exploraremos suas origens, suas características pessoais antes do encontro com Cristo e as circunstâncias que os levaram a seguir Jesus. Além disso, aprofundaremos em como cada um se desenvolveu e se transformou ao longo de sua caminhada com o Mestre, analisando os seus papéis específicos e os desafios que enfrentaram, as lições que aprenderam e o impacto de suas experiências na propagação da mensagem cristã. Nosso objetivo é traçar um panorama completo de suas trajetórias, desde o chamado inicial até seus legados, que podemos chamar de póstumos. Agora, os evangelhos apresentam a escolha dos 12 discípulos de Jesus de forma um pouco diferente em sua ordem e detalhes, mas há uma sequência geral que pode ser observada. É importante notar que alguns evangelistas focam mais no momento do chamado, já outros, por sua vez, eles focam na lista dos apóstolos já estabelecidos. Agora vamos analisar essa lista. A lista dos 12 apóstolos dos evangelhos sinóticos, que se encontram lá em Mateus, do capítulo 10, do verso 2 ao 4, em Marcos, do capítulo 3, do verso 16 ao 19, e também em Lucas, do capítulo 6, do verso 14 ao 16, e em Atos, por fim, no capítulo 1 e no versículo 13, do capítulo 1 e lá no versículo 13, mostra algumas variações, mas geralmente seguem uma ordem similar, com Pedro sempre sendo o primeiro. Considerando os relatos mais detalhados sobre o chamado individual, podemos traçar uma provável ordem de escolha para os primeiros discípulos. Nessa ordem aparecia primeiramente André e Simão. Lá em João, do capítulo 1, do versos 35 ao 42, e Mateus, do capítulo 4, dos versos 18 ao 20, relatam que André, que era discípulo de João Batista, encontrou Jesus e depois apresentou Simão, seu irmão, a Jesus. Jesus, ao conhecer Simão, o chamou de Cefas, que significa Pedro. Pouco depois, Jesus o chamou formalmente enquanto pescavam, dizendo que os faria pescadores de homens. Em seguida, temos na lista Tiago e João, chamados filhos de Zebedeu, relato que se encontra em Mateus capítulo 4, dos versos 21 ao 22, e também em Marcos, capítulo 1, do verso 19 ao 20, mostram que logo após chamar Pedro e André, Jesus chamou Tiago e João, que também eram pescadores e estavam com seu pai, Zebedeu. Em seguida na lista temos Filipe, relato que se encontra em João, capítulo 1, dos versos 43 ao 44, relata que Jesus, querendo ir para a Galileia, encontrou Filipe e o chamou dizendo: segue. Em continuação, temos Natanael, que também se chamava Bartolomeu. Filipe, por sua vez, encontrou Natanael e os trouxe a Jesus. Lá em João, capítulo 1, dos versos 45 ao 51, temos a narrativa. Natanael é amplamente identificado como Bartolomeu nas outras listas de apóstolos. Agora, para os demais apóstolos, os evangelhos não fornecem uma ordem de chamado tão explícita individualmente, mas eles foram incluídos quando Jesus escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos, conforme Lucas 6, capítulo 6, versículo 13. A lista completa dos 12, conforme as Escrituras seria Simão, chamado Pedro, é o primeiro, André, irmão de Pedro, é o segundo, Tiago, filho de Zebedeu, seria o terceiro apóstolo, João, irmão de Tiago, seria o quarto apóstolo, o quinto apóstolo teríamos Filipe,
O sexto, Bartolomeu, chamado Natanael. Depois o sétimo teríamos o Tomé. O oitavo seria Mateus, também chamado de Levi, cobrador de impostos. O nono seria Tiago, filho de Alfeu. O décimo seria Tadeu, conhecido, também como Judas, filho de Tiago. O 11º seria Simão, o Zelote. E por fim, o 12º seria Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Agora, é importante ressaltar que a ênfase dos evangelhos não está tanto na ordem exata em que cada um foi chamado, mas sim no fato de que Jesus os escolheu com um propósito específico para serem seus companheiros e mensageiros de seu reino. Iniciaremos, portanto, com um estudo aprofundado sobre Pedro, sua vida antes de encontrar Jesus, as circunstâncias de seu chamado, sua personalidade, os momentos-chave de sua caminhada com o Mestre, incluindo os seus acertos e falhas, e finalmente seu papel fundamental na fundação e expansão da igreja primitiva. Seguiremos esta mesma abordagem detalhada para cada um dos apóstolos subsequentes, conforme a sequência que os evangelhos nos fornecem, desvendando suas histórias individuais e coletivas na construção do ministério de Cristo. Agora, a primeira pergunta que fazemos é: quem era Pedro, o primeiro apóstolo? Simão, que mais tarde seria conhecido como Pedro, era um homem comum, um pescador de Betsaida, na Galileia, uma aldeia que ficava às margens do mar da Galileia. Era filho de Jonas e irmão de André, que também se tornaria um dos 12 apóstolos. Simão era casado e morava em Cafarnaum, onde Jesus, durante seu ministério público, passou a residir em sua casa, curando, inclusive, a sogra de Pedro. Antes de seu encontro com Jesus, Pedro era um homem de temperamento impulsivo, prático e acostumado às dificuldades da vida no mar. Sua educação era considerada limitada e ele falava aramaico com um forte sotaque galileu, embora também tivesse algum conhecimento de grego devido à sua profissão. Agora vamos falar sobre o chamado de Pedro. O encontro de Simão com Jesus foi mediado por seu irmão André, que era discípulo de João Batista. André apresentou Simão a Jesus e Jesus, ao conhecê-lo, olhou para ele e disse: Tu és Simão, o filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, relato que se encontra em João, capítulo 1, versículo 42. Este nome, que significa rocha ou pedra, já indicava o papel crucial que Jesus via para ele em seu futuro ministério. O chamado formal para o discípulo ocorreu enquanto Simão e André estavam pescando. Jesus os chamou dizendo: Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens, conforme Mateus capítulo 4, versículo 19. Imediatamente, eles deixaram suas redes e o seguiram. A partir desse momento, Pedro se tornou um dos discípulos mais próximos de Jesus, fazendo parte do círculo íntimo junto com Tiago e João. Durante os 3 anos de ministério de Jesus, Pedro experimentou uma montanha-russa de fé e falhas. Ele era frequentemente porta-voz do grupo, impetuoso em suas palavras e ações, mas também cheio de um amor sincero por Jesus. Alguns dos momentos mais marcantes de sua trajetória com Cristo incluem os seguintes. Primeiro, sobre a caminhada sobre as águas, relatada em Mateus capítulo 14, dos versos 22 ao 33. Pedro, impulsionado pela fé, tentou andar sobre as águas em direção a Jesus, mas começou a afundar ao duvidar, sendo salvo pela mão do Mestre. Um momento importante foi o período da grande confissão, relatados em Mateus, dos versos 16 do 13 ao 20. Em Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos quem eles diziam que ele era. Pedro respondeu: Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa confissão levou Jesus a declarar: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Essa passagem é central para a compreensão do papel de liderança que Pedro receberia. Outro momento importante relatado nas Escrituras seria a repreensão
a Jesus, relatados em Mateus do 16, do 21 ao 23. Pouco depois da confissão, quando Jesus falou sobre sua morte e ressurreição, Pedro o repreendeu, mostrando que ainda não compreendia plenamente o propósito divino. Jesus, então, o repreendeu severamente, chamando-o de Satanás. Agora, sobre a transfiguração, relatados em Mateus do capítulo 17, do 1 ao 9. Pedro, Tiago e João testemunharam a transfiguração de Jesus no monte, um momento de glória que revelou a divindade de Cristo. Agora, outro ponto, já mais no final ali do ministério de Jesus, é sobre a negação de Pedro, relatados em Mateus do 26, do 69 ao 75. Talvez o episódio mais doloroso para Pedro. Ele negou conhecer Jesus por 3 vezes na noite da prisão de Cristo, cumprindo a profecia do Senhor. Sua tristeza e arrependimento foram profundos. Agora, vamos analisar o momento de transformação e liderança de Pedro na igreja primitiva. Após a ressurreição de Jesus, a trajetória de Pedro tomou um rumo de profunda transformação. Jesus o restaurou amorosamente, perguntando-lhe por 3 vezes se o amava e comissionando-o a apacentar suas ovelhas, conforme narrado no Evangelho de João, do capítulo 21, dos versos 15 ao 19. Também podemos ler no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, aonde Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou com ousadia e poder, resultando na conversão de milhares de pessoas. Ele se tornou um porta-voz e líder proeminente dos apóstolos em Jerusalém, realizando milagres e anunciando e realizando grandes prodígios no Evangelho e com intrepidez. Sua atuação foi crucial nos primeiros capítulos de Atos, onde vemos seu ministério de pregação, cura e liderança nas decisões da igreja nascente, como a escolha de Matias para substituir Judas Iscariotes. Pedro também desempenhou um papel fundamental na expansão do Evangelho para os gentios, sendo o primeiro a pregar a Cornélio, um centurião romano, abrindo as portas do cristianismo além dos judeus, conforme lemos em Atos capítulo 10. Apesar da sua impulsividade inicial, Pedro se tornou um homem de grande fé, coragem e perseverança, enfrentando perseguições e prisões por causa de sua fé. E agora, para finalizar, vamos falar sobre o legado e morte de Pedro. Ele viajou extensivamente, levando a mensagem de Cristo. A tradição cristã aponta que ele pregou em diversas regiões e finalmente foi para Roma. Acredita-se que Pedro foi martirizado em Roma durante o reinado do imperador Nero, lá por volta do ano 64 a 68 depois de Cristo. A tradição mais difundida afirma que, por humildade, ele pediu Pedro de cabeça para baixo, por não se considerar digno de morrer da mesma forma que seu Senhor. Pedro é amplamente considerado o primeiro líder da igreja cristã e o primeiro bispo de Roma, sendo uma figura central para o cristianismo em suas diversas vertentes. Suas 2 epístolas no Novo Testamento, 1 Pedro e 2 Pedro, oferecem valiosos ensinamentos sobre a sua fé, o sofrimento e a esperança cristã. A vida de Pedro é um testemunho da graça transformadora de Deus, mostrando como um simples pescador, com suas falhas e virtudes, pôde ser usado poderosamente para estabelecer as bases de uma fé que se espalharia por todo o mundo. Olha, chegamos ao final de mais um vídeo. Foi o primeiro da nossa série dedicada aos 12 apóstolos de Jesus. E mal posso esperar para ouvir o que vocês acharam. Comentem aí, deixem nos comentários a sua opinião. Tenho certeza de que estão gostando bastante, não é mesmo? Para não perder nenhum dos próximos vídeos, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, porque é muito importante para nós. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Até mais.